tudo bem com você? Preparado para a nossa aula de quinta-feira? Então, proposta do dia, aula de português, uma atividade avaliativa. Vamos estar trabalhando no nosso livro de atividade, páginas 53 a 55, e vamos também, na aula de história, trabalhar também com o nosso livro de atividade, porém, página 219 a 223, certo? Então, vamos acompanhar? Vou compartilhar aqui a nossa primeira aula, que vai ser a aula de português. Então, vou estar compartilhando aqui o nosso livro. Então, aqui no nosso livro, né, nós vamos trabalhar com o uso das palavras tem com acento e tem sem acento. Então, vamos relembrar um pouquinho que eu vinha trabalhando com vocês. Quando eu trabalho o tem sem acento, eu estou trabalhando no singular. E quando eu trabalho o tem com acento circunflexo, eu estou trabalhando, eu preciso utilizar ele quando eu trabalho no plural, né? Quando estou trabalhando no plural. Então, vamos aqui então, explicar a primeira atividade avaliativa de vocês. Lembre-se que a atividade vai ser avaliativa, toda essa atividade. Então, a questão número 1 diz assim: complete as frases do diálogo abaixo com tem sem acento ou tem com acento. Vocês vão ler a palavra, o diálogo e vão completar o tem com acento ou tem sem acento, certo? Depois, questão 2. Observando o uso dos verbos tem e tem, com acento e sem acento, no diálogo acima, responda às questões a seguir. Qual das duas formas é usado no singular? Vocês vão ter que colocar. Qual o sujeito na frase que você analisou para afirmar que o verbo está no singular? Tá? Então, vocês precisam saber. Quando eu falo sujeito da frase, qual a pessoa aqui da frase que te indica que está no singular? Certo? Qual dos verbos está no plural? O verbo que ele fala é esses aqui, né? O tem sem acento e o tem com acento. E qual é o sujeito dessa frase? Vocês vão ter que colocar aqui. Número 3. Complete as frases a seguir com os verbos tem, sem acento, ou tem com acento. Aí, claro, você precisa trabalhar com a regrinha. Então, eu vou usar o tem sem acento quando eu estiver trabalhando no singular. Perfeito. E quando eu estiver trabalhando o plural, eu vou ter que trabalhar com tem com acento circunflexo. E aí, aqui nós vamos trabalhar aqui, ó, verbos derivados do ter, né? O que são verbos derivados do ter? Do ter. É os verbos que vêm dessa palavra. Então, aqui nós temos aqui, ó, os verbos manter, reter, entreter e conter. Por exemplo, são verbos derivados do verbo ter. Ou seja, seguem a mesma conjugação do verbo primitivo. Complete as frases seguindo o exemplo. Olha só, eu tenho, terminou com no. Então, eu mantenho. Eu retenho. Eu contenho. E aí eu vou fazer. Tu tens. Então, tu mantens. Tu retens.
tu contens. Então, vocês estão percebendo que o final do mantenho, tenho, terminou igual? Aqui também vai acontecer, se eu pegar isso aqui e tirar, vocês vão perceber. Olha só, vou dar essa daqui como exemplo. Então, se vocês perceberem bem aqui, ó, tu mantens, tem um acento agudo, não posso esquecer, mas permaneceu com tens no final, retens, contens. Então, vocês vão fazer os demais, certo? Aí, no final, diz assim, no presente do indicativo, que é o modo que estamos trabalhando no verbo, os verbos derivados de ter, como a gente já viu, manter, entreter, reter, conter e etc., na terceira pessoa do singular e do plural, devem ser assim acentuados. Então, prestem atenção. Quando eu trabalho terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Então, quando eu tenho ele ou ela, eu tenho que acrescentar acento agudo. Tá? Terceira pessoa do plural. Quem são as terceiras pessoas, a terceira pessoa do plural? Nós. Muito bem. Né? Desculpa. A terceira pessoa do plural. Eles. Primeira pessoa do plural é nós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Eu vou acrescentar acento circunflexo. Então, eles mantêm. Olha o acento circunflexo. Eles entretêm. Eles retêm. Eles contêm. Então, terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Terceira pessoa do singular, acento agudo. Entenderam? Isso é uma regrinha que vocês precisam utilizar aqui em cima. Não esqueçam. Depois, na página 55, e a última, diz assim: indique em que pessoa estão flexionadas as formas verbais das frases a seguir. O que são pessoas? Eu tenho que dizer se é a primeira pessoa, a segunda pessoa, né? Então, aqui vocês vão ter que escrever. Por exemplo, durante todo o tempo, manteve a cabeça baixa. Quem manteve? Terceira pessoa do singular. Ele manteve. Certo? Aí vocês vão ter que escrever. Terceira pessoa do singular. Agora vocês vão ter que descobrir quem são as pessoas dessas frases a seguir. Tá? E aqui, na última, diz: copie ou recorte e cole frases com os verbos derivados do verbo ter. Então, vocês vão ter que ter frases com deter, manter, obter, conter, reter, entreter, tá? Aqui eles estão no infinitivo, certo? Mas eu quero que vocês encontrem verbos derivados. Então, manteve, entretemos e assim por diante. Então, vocês podem pesquisar uma frase para cada verbo que está aqui, certo? Então, se é uma frase para cada verbo, uma para deter, uma para manter, uma para obter, uma para conter, uma para reter e uma para entreter. Então, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases, sendo uma frase para cada verbo. Perfeito? Então, essa é a nossa atividade de
português. Agora vamos para a nossa atividade de história, que é a continuação do que já estamos trabalhando lá em história. Então, vamos olhar aqui de história. Vou compartilhar. Lá da história a gente vem já trabalhando a questão da independência do Brasil. Então, aqui, claro, diante de tudo que estudamos sobre a independência do Brasil, vocês vão responder as questões que estão aqui. Então, primeiro, que motivo levou o príncipe regente D. João a transferir a corte portuguesa para o Brasil? Por que ele saiu lá de Portugal e veio para o Brasil? Ah, porque ele queria? Ou será que eles estavam tentando dominar Portugal? Vamos ver o que a gente estudou? Vocês vão tentar aqui, colocar aqui. Depois, 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, eu tenho a palavra D. João VI, França, Brasil, Portugal, Inglaterra, Napoleão Bonaparte. Então, aqui nós temos algumas frases. Vocês precisam colocar as palavras nas frases corretas, certo? Questão número 3. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Vocês precisam fazer a leitura da frase com bastante atenção e verificar se é uma frase verdadeira ou se é uma frase falsa. Se for uma frase verdadeira, você vai colocar o V aqui. Se for uma frase falsa, você vai botar o F aqui. Depois, questão 4. Cite 2 medidas adotadas por D. João VI que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. Lembra lá das medidas de mudanças que houve assim que a família real chegou aqui no Brasil? Ele criou aquela empresa, sabe? De jornal, né? Depois ele criou lá um lugar chamado banco, não sei do quê, e tem outras medidas que ele tomou. Então, vocês podem estar citando aqui. Depois vocês vão fazer a leitura desse pequeno texto, e aí vão responder as questões abaixo, tá? As questões que estão aqui embaixo são relacionadas ao texto daqui de cima. Então, vocês precisam entender. Ah, fizeram a primeira vez a leitura, não conseguiram entender. Façam a segunda, façam a terceira, até conseguir entender o que o texto está falando. Para depois, sim, fazer as questões que estão aqui. Aí, na questão 6, pergunta, assinale com X a alternativa que responde corretamente às questões a seguir. Então, a letra A. Após a independência do Brasil, o sistema de governo foi mantido e quem era o governante? Então, que sistema de governo foi mantido no governo? Será que foi a monarquia? Será que foi a república? Quem era o governante do Brasil depois da independência? D. João VI? D. Pedro I? Quem será? Depois, quanto tempo durou o reinado do primeiro imperador do Brasil? O primeiro imperador foi D. Pedro I. Ele ficou no reino de que ano a que ano? Vocês vão ter que lembrar e vão colocar aqui. Explique com suas palavras o que é monarquia. Lembram das características que na aula passada que a Carla conversou com vocês? Então, são essas características que se diz o que é uma monarquia, tá? 8. Preencha corretamente o texto com as palavras indicadas em destaque. Então, aqui vocês têm
palavras em destaque. Vocês vão ter que escolher qual dessas palavras precisa ser colocada para completar as frases aqui, certo? 9. Até que ano o governo monárquico durou no Brasil? E por quê? Então, vocês vão botar o ano que teve fim da monarquia e por que ela acabou. Número 10. O que aconteceu com as províncias na época da República? Lembra lá? Antes eram chamadas de capitanias hereditárias, depois foram chamadas de províncias e depois passou a ser o que a gente tem até os dias atuais. Como são chamados? Como eles são chamados? Essas pequenas terras que compõem o nosso Brasil. Como é que são chamados? E aí vocês vão colocar aqui. Em seguida, número 11, complete a cruzadinha. Então, vocês têm perguntas que precisam ser respondidas na cruzadinha. Tá? Aí vocês vão preencher a cruzadinha com apenas uma palavra. Responder. Certo? Então, essa é a nossa atividade de história. Então, a gente fez, vai estar fazendo uma fixação a respeito do conteúdo da independência do Brasil e tivemos também a explicação de uma atividade avaliativa de português. Não esqueçam de fazer com tranquilidade e bastante atenção. E qualquer dúvida é só questionar a professora aqui no nosso grupo do WhatsApp. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau!